Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício, sou o criador do curso online Formação de Programadores Especialistas em Microcontroladores PIC, e o objetivo hoje é comentar um pouco aqui, falar um pouco sobre essa família HC05, HC06, que são esses módulozinhos Bluetooth. Esses módulos você encontra no mercado com facilidade, né? Ele custa na ordem de 25 a 45 reais, e grande parte deles faz o uso do Profile, que é o SPP, que é Serial Port Profile. Esse perfil do Bluetooth ele é ideal e ele foi projetado, né, para fazer a substituição de fios, né? Então, basicamente, você corta um fio, coloca um Bluetooth de um lado e um Bluetooth do outro. Obviamente, ali no caso, isso acontece, por exemplo, em comunicação serial, comunicação 485, né? E basicamente você consegue estabelecer uma comunicação wireless, ponto a ponto. Né? E obviamente com esse profile, com esse perfil SPP, você pode utilizar o seu smartphone para poder enviar comandos ou fazer leitura de sensores, né, via Bluetooth. Então o legal desse módulo é porque tanto o seu mobile como um outro dispositivo pode se parear com ele. Lembrando que no Bluetooth nós temos uma hierarquia, né, no caso do Bluetooth clássico, onde existe a figura do master e do slave. Esse módulo HC05 ele pode ser o master, pode ser slave, então tudo vai depender do modo de configuração do rádio. Né? Já o módulo HC06, por exemplo, ele trabalha unicamente como slave. Tudo bem? Então, dependendo da versão do módulo que você aderir, saiba que você vai poder trabalhar com master sim ou não. Tudo bem? Usualmente a gente acaba pegando mais esse módulo HC05 pela essa flexibilidade de atuação, tanto como master quanto slave, né? Então, no momento em que nós formos utilizar o módulo, obrigatoriamente nós precisamos configurá-lo. E como que é feito esse processo de configuração? Normalmente a gente precisa entrar dentro de um modo de operação de comandos ATs desse rádio. Tudo bem? Como é que a gente pode entrar nesse modo? Esse é o X da questão. Bom, existem vários modelos de placas iguais a essa, no qual você está visualizando. Né? Aparentemente ela parece ser igual para todas, mas não é. Existem versões de firmware diferentes sendo carregadas nessas placas. Tudo bem? Esse modelo no qual eu estou utilizando, ele tem esse pino de Enable. Já outros modelos, existe uma nomenclatura de um pino chamado Key. Tudo bem? Que é a chave. O que significa essa chave? Né? Veja que no caso dessa placa, nós temos aqui um botão, ó, nessa parte superior. Esse botão ele serve para você poder entrar nesse modo de comando AT. Só que nesse modelo de placa no qual existe essa serigrafia como Enable, como é que você entra no modo de comando AT? Basicamente você energiza aqui a sua placa, né? Mantendo aqui esse botão pressionado e depois de poucos segundos, na ordem de 2, 3 segundos, ele vai obviamente piscar esse LED, né? Indicando para você, obviamente numa frequência menor, indicando para você que você está nesse modo de comandos ATs. A partir desse momento, você pode enviar comandos via RX e TX, né, pela serial, para esse rádio. Então, grande parte dos projetos exemplos que são disponibilizados com a plataforma Arduino, né, eu fiz uma pesquisa em cima disso, grande parte do pessoal tirando esse módulo Bluetooth, tudo bem, de alguma forma, fazendo uma pré-configuração inicial dele, ou na própria placa do Arduino, ou não, ou por meio de um adaptador serial, por exemplo, tudo bem? Definindo assim, qual que é a senha dele, que passa a ser o PIN code, definindo, por exemplo, o nome do dispositivo e principalmente o modo de atuação do Bluetooth, seja lá como master, né, seja lá como slave. Uma vez feita essa configuração, você vem e faz as devidas conexões físicas com o rádio na sua placa do seu projeto, né? Para que seu microcontrolador assim já possa fazer uma comunicação transparente, ponto a ponto com quem vier a parear com esse dispositivo. É interessante trabalhar dessa forma? Vamos dizer assim, né? Porque eu acho interessante também você disponibilizar um modo de configuração automática do seu módulo Bluetooth no seu código. Então, por exemplo, quando você ligar o seu microcontrolador, automaticamente ele já vai forçar o módulo, né, o Bluetooth, a entrar dentro desse modo de comando AT. Em seguida, você vai fazer toda a configuração desse rádio, né? Vai reiniciar esse módulo. Normalmente isso acontece por meio de uma espécie de um reset que eu já vou comentar aqui com você, tudo bem? E em seguida, esse módulo ele vai subir já nesse modo transparente, né?
Tudo bem? Esse rádio já sobe nesse modo transparente para você poder fazer o pareamento e assim a comunicação entre ele. Tudo bem? Quando a gente trabalha com Arduino, você vai encontrar muitos exemplos de programa, muitos projetos aí usando esse módulo HC05. Porém, cabe ressaltar que são poucas as bibliotecas disponíveis, né, para configurar esse módulo HC05, HC06, tudo bem? Então, basicamente, são muitos projetos exemplos com Arduino, mas são poucas as bibliotecas, né, libraries, no qual estão disponíveis para você poder utilizar. E quando você sai desse universo do Arduino, né, e você vai para outros targets, outros microcontroladores, aí você realmente restringiu mais ainda a quantidade de informações a nível de bibliotecas, né, para você poder utilizar esses rádios aqui. Então, basicamente, eu desenvolvi aqui um projeto, né, um projeto funcional de configuração de comandos ATs aqui no compilador microC para poder utilizar este módulo Bluetooth, tudo bem? Então, eu desenvolvi aqui uma API, uma biblioteca para a gente poder manipular. Então, qual que é o resultado aqui? Eu vou tentar mostrar para você por meio dessa câmera aqui, ó. Eu vou compilar esse projeto, vou gravar aqui na placa e eu quero que você perceba, né, por meio da mensagem no qual vai ser apresentada aqui no display. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui, ó, nesse display LCD, que ele vai inicialmente fazer uma pré-configuração do rádio lá, Bluetooth init, ou seja, está fazendo a inicialização. Durante esse momento que eu escrevo essa mensagem, aguarde aqui, ó, no qual você está visualizando, né, o meu módulo ele passou a ser configurado em modo de comandos ATs, passei as devidas configurações a esse rádio e em seguida agora ele já entrou no modo de comunicação transparente. Então olha só que interessante, meu rádio já está configurado. A partir desse momento eu tenho aqui um aplicativo, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só fazer aqui uma iteração, ó. Vou entrar aqui nas configurações de Bluetooth do meu celular. Então, por exemplo, ele aparece como dispositivos, né? Previamente, eu vou mostrar aqui desde o sistema de pareamento para você poder acompanhar, ó. Né, ó. Vou fazer aqui o pareamento desse Bluetooth. Então, essa incidência do LED nessa frequência está mostrando que o dispositivo ele está apto a ser pareado. Está aqui o nome que eu atribuí a esse Bluetooth, que eu chamei de Blues Slave. Em seguida, é solicitado o PIN code. Eu não fiz nenhuma alteração do PIN code. Basicamente, eu gravei esse PIN code 1234. Vou salvar esse parâmetro. E agora, por meio de um aplicativo, né, como por exemplo esse, a Bluetooth Terminal HC05, nós já podemos, ó, obviamente, fazer o scan, né, em busca da rede, apesar que aqui eu já tenho ele listado aqui para mim, ó, então eu já posso parear com ele. Nesse momento, as mensagens no qual está sendo publicadas já são carregadas aqui para mim no terminal. E como você está vendo lá, Hello Bluetooth. Então, essa aqui é a mensagem que o meu microcontrolador está disparando. Tudo bem? E aqui, nesses campos no qual estão listados aqui, eu posso, por exemplo, escrever alguma mensagem, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com comunicação, pessoal, principalmente comunicação serial, o difícil é você saber o momento de parar de receber as informações para poder tomar uma decisão. Tudo bem? Então, normalmente você acaba colocando um coringa, um wildcard, um caractere de finalização de pacote. Isso acontece no próprio comando AT. Tudo bem? Normalmente a gente acaba associando o carrier return, que é o retorno de carro, que é esse CR, e o line feed. Tudo bem? Nesse projeto específico dessa API, eu associei como line feed, né? Então eu vou salvar, ó, essa configuração. Então todos os pacotes no qual eu enviar por aqui, ó, vão ser enviados também com line feed, né? E agora a gente pode, por exemplo, escrever aqui uma mensagem. Vamos escrever, por exemplo, assim, ó, uma mensagem aqui de bom dia, por exemplo, né? Ao clicar aqui nessa opção Send, o que a gente vai constatar, ó? Que essa mensagem ela foi apresentada para nós, ó, aqui no display LCD. Então nós conseguimos assim enviar a informação e receber esses dados aí. Tudo bem? Então é um projeto bem interessante, né? No qual ele começa aqui por meio da nossa função de entrada, passamos a fazer a configuração básica
de registradores desse microcontrolador e em seguida eu faço a inicialização do Bluetooth. O que vem a ser a inicialização do Bluetooth? Basicamente, para você poder trabalhar com esses perfis de projeto, pessoal, a gente precisa fazer uma configuração de temporizadores. Por quê? Porque comandos ATs, basicamente você envia um comando AT e aguarda uma resposta. A pergunta é, o que você vai fazer quando você não receber informação nenhuma? Tudo bem? Nesse caso, você precisa gerar um evento de timeout, no qual pode retornar uma mensagem, um error -1, por exemplo, né? Uma constante, um número inteiro, por exemplo. Tudo bem? Informando para você que houve um retorno por timeout, né? E as operações agora precisam ser reiniciadas. Então, por exemplo, você pega um modem GSM, né? De repente você está conversando com o modem e o modem deixa de responder. Isso acontece até com o teu roteador da sua casa, né? Em alguns momentos, dependendo das operações que você está realizando, do tráfego de informação, você vai lá, tira da tomada e coloca de novo o teu roteador, para que ele possa ser reinicializado, tudo bem? Isso não é uma coisa muito comum a ser realizado, não quero que você entenda dessa forma, porque reset não é uma coisa muito bem-vinda, mas entenda que assim, como o seu microcontrolador ele tem o controle, né, dos pinos de habilitação do rádio, seja no modo GSM ou no próprio modo Bluetooth, se por acaso você envia um comando AT, né? Em seguida, você percebe que o módulo não te responde, você envia outro comando AT, o módulo não responde, você sabe que você colocou ele dentro desse modo de configuração AT, então provavelmente alguma coisa muito estranha aconteceu. Então nada impede do que o seu próprio algoritmo, o seu próprio software, ele faça um reset desse módulo, seja o Bluetooth, seja o módulo GSM, né, para que assim ele volte a responder, sem que exista a necessidade do usuário, aquele que comprou seu equipamento ali, ter que tirar da tomada. Você está entendendo? Então o seu microcontrolador precisa ter esse controle dessas informações. E para isso você vai precisar, né, de fazer programação de timers para poder gerar esses timeouts, tudo bem? Além disso, você vai precisar de um buffer. Esse buffer pode ser um buffer um buffer estático, por exemplo, um buffer dinâmico, não importa. Aqui nesse caso eu gosto de trabalhar com as FIFOs, não é? Porque você tem condições de alocar conteúdos dentro desse buffer, você tem condições de desalocar informações, você tem os flags, né, no qual indicam para você que esse buffer está cheio, por exemplo. Então é bem interessante utilizar os conceitos de FIFOs em C. Tudo bem? Em programação em C. Além disso, obviamente, a gente vai precisar das APIs para poder trabalhar com a serial e, obviamente, a API de Bluetooth, né, no qual ela vai ter os modos de operação, seja, por exemplo, como master ou como slave, para cada um dos comandos ATs no qual forem enviados. Então, quando nós inicializamos aqui, basicamente nós estamos inicializando, a princípio, os temporizadores e a UART desse microcontrolador. Tudo bem? Obviamente que nesses projetos a gente precisa colher as informações para a gente saber se realmente nosso dispositivo está atuando corretamente ou não. Tudo bem? Nessa troca transparente de dados. Nesse caso, eu estou utilizando aqui um display LCD. Tudo bem? Um display LCD 16:2 aqui conectado à minha demo board, à minha placa. Tudo bem? É um display alfanumérico. Você nem precisaria utilizar esse display aqui dentro de um projeto desse porte, tudo bem? Mas em seguida, o que eu faço? É nesse momento onde que eu defino o modo de atuação desse rádio, que ele vai atuar como um slave, tudo bem? E aqui nós fazemos todas as configurações do device. Então, por exemplo, né, eu envio um comando AT e aguardo uma resposta durante esse intervalo, tudo bem? Se por acaso eu não tiver uma resposta durante esse intervalo, então vai ser retornado -1 informando para mim que não foi possível, né? Por algum motivo não foi possível a gente o módulo responder a esse comando no qual foi enviado, tudo bem? Mas para isso nós precisamos garantir o quê? Que nosso módulo esteja nesse modo AT, tudo bem? Então a gente coloca ele nesse modo AT. Falando sobre esse modo de operação de comandos ATs, como é que funciona? Essa minha placa ela tem um pino de Enable. Algumas outras placas aqui está escrito como Key. Essas placas que tem um pino de Enable, ela tem uma certa dificuldade, vamos pensar assim, de você colocar ela no modo de comando. Por quê? Porque, infelizmente,
a única forma de você colocar ela no modo de comando seria por meio desse botão. Só que olha só que interessante, ó. Esta placa, ela está piscando nessa frequência, indicando que o meu smartphone não está mais pareado com ela, tudo bem? Ou seja, ela está buscando aqui um master, tudo bem? Ela está fazendo com certeza aqui o anúncio, né? Que é o advertising aqui, tudo bem? Se eu simplesmente pressionar aqui esse botão de comandos ATs, ó, veja que, na verdade, ó, ela não entra nesse modo de comando AT, ó, tudo bem? Isso aqui não é modo de operação de comando AT. Não adianta você enviar nenhuma informação para ela que ele não vai receber isso aqui como comando AT, cara. Você tá entendendo? Na verdade, o que está acontecendo é que a minha aplicação está enviando aquelas mensagens de Bluetooth para ele. Só que ele não entende aquilo ali como comando AT, porque ele não está nesse modo. Para ele entrar nesse modo, você vai ter que pegar esse pino Enable e colocar ele em nível lógico 1. Tudo bem? Estando em nível lógico 1, o seu módulo Bluetooth ele vai ficar desabilitado. Tudo bem? Em seguida, você seta esse pino 34 dele para nível lógico 1, ou seja, é o mesmo pino que está em paralelo aqui com esse push button no qual você está visualizando. Então eu tive que soldar aqui, ó, esse fio, joga ele para nível lógico 1 e em seguida joga nível lógico 0 novamente nesse pino Enable. Ou seja, você deu uma espécie de um reset no módulo com esse pino setado em 1. Nesse momento, esse rádio ele entra no modo de comandos ATs. Quer ver? Ó, vou dar um reset aqui na minha placa, ó. Dei um reset. Mudou aqui as mensagens. Nesse momento ele está no modo de comando AT, ó. Em seguida ele já foi configurado. Tudo bem? Olha lá. E agora ele já entrou no modo de comunicação transparente em busca de algum dispositivo. Então, para poder fazer esses tipos de controle, nós precisamos do Enable e precisamos do pino que é o Key. Tudo bem? O pino que é o Key. Agora, existem outras versões dessa placa onde essa chave Key ela já está disponível aqui. Tudo bem? Aí o que você precisa se certificar? Você precisa certificar que se você jogar nível lógico 1 nessa chave Key, o teu módulo vai entrar no modo de comando, entendeu? Isso é uma questão que pode variar de versão para versão de placa. Tem placa que se você, vamos supor, você está no modo de comunicação transparente. Vamos supor que eu coloco aqui o meu smartphone pareado com esse Bluetooth, tudo bem? Eu estou estabelecendo a comunicação transparente entre eles, né? Eu quero enviar um comando para esse rádio, por exemplo, mudar lá o nome do dispositivo, por exemplo, né? Será se eu consigo, nesse momento, entrar no modo de comando AT, né, durante a comunicação transparente, fazer uma configuração nele, e em seguida sair desse modo de comando AT e ele continuar nesse modo de operação transparente, entendeu? Isso muda de versão para versão de placa. Tem placa que você não vai conseguir fazer dessa forma, entendeu? Você só consegue entrar no modo de comando AT durante o processo de energização da placa. Outras já é possível você fazer dessa forma, entendeu? Aqui na API no qual eu venho trabalhando, você pode atuar de diversas formas, entendeu? Então, basicamente, esse pino Enable, né, para quem tem as placas com a versão Key, deixa eu tentar mostrar aqui por meio dessa, né? Para quem tem as placas aqui onde está escrito Key, basta simplesmente você pegar esse pino, né, esse wire jumper e conectar no lugar do Enable e deixa o Enable desconectado, por exemplo. Tudo bem? Já que o Key ele faz o processo de entrada forçada no modo de comandos ATs do rádio, tá bom? Então, olha lá que interessante como é que fica, ó. Né? Então, são basicamente isso aí, ó. Configuramos aqui, fazemos nosso primeiro teste para verificar se o nosso módulo responde. O retorno é a mensagem OK e esse aqui é o tempo de timeout, né? Então, é o tempo máximo que a gente vai aguardar por uma resposta, que é um tempo relativamente alto aqui, né? Porque tudo vai depender do baud rate inicialmente do teu módulo, tudo bem? Porque se for, por exemplo, 9.600 bps, a tendência é de uma recepção de mensagens mais demorada, né? Porque a taxa de baud rate é maior, né? É menor, né? Tudo bem? E assim eu faço a configuração lá do comando AT, né? Aqui eu tô com o slave, né? Lá, faça a configuração do modo de atuação dele, que vai ser como slave. Faça a configuração aqui do nome do rádio, ó. Tudo bem? Ó, configura o nome dele, tudo bem? Isso aqui é uma macro, né? No qual ela vai ser truncada aqui concatenada com essa string, né? Durante o pré-processamento do seu código,
tá? Então, para quem não consegue entender exatamente o que está rolando aqui, aqui é uma macro, tudo bem? Isso aqui, ó. E ele vai ser somado aqui. Então, no local dessa variável que você está visualizando, que na verdade é um define, né? Vai surgir uma única string, porque ela está configurada aqui, ó. Né? Ó, aqui dentro desse arquivo eu concentrei todas as configurações, ó lá. Né? Então lá o pin code e o nome do Bluetooth quando você estiver atuando como slave ou como master. Tudo bem? Então aqui nós fazemos a configuração do nome, configuração do password, configuração que assim que ele terminar de ser resetado via comandos ATs, ele já vai fazer o advertising em busca de pareamento, né? Obviamente com o futuro master, né? Faça a configuração do baud rate dele, né? No qual vai ser partir aqui a 9600 bps, por exemplo, tá? E em seguida a gente reseta esse módulo. A gente podia fazer outras configurações para esse código, por exemplo, o pin code, né? Posso associar aqui o pin code a esse device. Quer ver? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro projeto aqui para você poder visualizar isso aí, ó. Eu vou pegar esse projeto aqui no qual eu já venho trabalhando. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, a parte do password dele, né, ó, PSWD, Bluetooth Pin Code, né, onde vou carregar esse código aqui na nossa configuração. Deixa eu ver, aqui não tem o Pin Code, né? Não, tá aqui, ó. Eu acabei não me atentando, mas tá aqui, ó, o PSWD dele aqui, ó, que é o pin code. Então já deixei pronto aqui também, né, para essa configuração. Em seguida, uma vez que esse módulo for resetado, o que a gente pode fazer? A gente entra no módulo de programação, né, transparente dele. Eu aqui ainda faço o clear da FIFO para poder apagar todos os bytes contidos dentro dessa FIFO. E nosso Bluetooth agora já está no modo de comunicação transparente, ó. Tudo bem? A partir desse momento, né, eu simplesmente dou start aqui ao timer, né? Nesse caso o timer já está em operação, mas eu posso pegar agora ele por meio daquelas variáveis ticks, né? Então simplesmente isso aqui é uma macro, tudo bem? Isso aqui é uma espécie de uma macro no qual eu criei para poder temporizar, para evitar de você ficar utilizando aqueles comandos que fazem bloqueio do código, né? Por exemplo, delay MS, coisas desse porte, né? Então aqui nosso projeto está livre, está solto, né? Ele não fica preso a uma única rotina aguardando o término do fim da temporização. E agora a gente fica analisando, ó, tem alguma coisa, né, recebida, tem alguma informação nova na FIFO? Se tiver, a gente faz a leitura do pacote recebido, armazenado aqui em message, tudo bem? Passa aqui o endereço de message, que passa a ser um buffer, no qual eu criei, né? Passa aqui o tamanho desse buffer, porque como você está passando o endereço do buffer, o problema é que quem recebe o endereço não sabe exatamente o tamanho desse buffer, né? Então nós temos que especificar aqui o length, o size of do buffer, tudo bem? E o retorno disso é a quantidade de bytes no qual foi populado dentro desse buffer. E aqui por meio dessa API, que é essa API Bluetooth Read, né? O meu wildcard, o meu coringa, conforme eu mostrei por meio aqui do celular, eu coloquei como line feed. E no lugar do line feed eu coloco 0. Então, na verdade, eu consigo construir uma string aqui dentro dessa variável chamada message. Tudo bem? Mas se você quiser trabalhar simplesmente com a quantidade de bytes no qual foi populado dentro de message, é só você criar algum processo de iteração aqui, usando um for, por exemplo, né, que vai buscar todos os elementos contidos dentro de message. E aí tá aqui, ó. Então eu pego essa mensagem e escrevo no display LCD. E aquela mensagem Hello Bluetooth, basicamente ela vai acontecer a cada intervalo de 1 segundo, ó, mandando informação lá para fora. E a gente pode expandir esses projetos trabalhando de outras formas, né? Então, por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um outro projeto que eu venho trabalhando, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Eu vou abrir aqui por meio de um outro editor, tá? Então, olha lá que interessante, ó. Esse aqui é um outro projeto. Esse projeto, o que ele faz? Ele faz a configuração do módulo Bluetooth, assim como já tinha mostrado aqui, ó. E agora ele fica verificando, ó. Tem algum conteúdo dentro do buffer, né? Aí do Bluetooth? Se tiver, passa a ser verdadeira essa condição, a gente faz a leitura desse conteúdo e compara a mensagem recebida usando o strncomp, né? Vamos comparar a quantidade de bytes
né? Recebida com essa mensagem chamada liga LED. Se por acaso eu receber essa mensagem de liga LED, a gente liga um LED, liga um relé, por exemplo, né? Em seguida eu mando uma mensagem de retorno, né? Porque você tem que lembrar que em comunicação de dados a gente precisa de um feedback, né? Precisa ter uma resposta frente às ações que nós realizamos, não é? Porque como a gente pode ter certeza que aquela lâmpada, que aquele motor, né, realmente ele foi ativado, tudo bem, tem que ser um retorno. Então aqui eu já mando um retorno de volta, você está entendendo? Então é assim, ó lá, a mensagem recebida é desliga LED? Se for, então eu desligo o LED e mando uma mensagem informando que foi desligado aqui, né? Eu posso escrever, por exemplo, LED ligado, LED desligado, entendeu? Relé ligado, relé 1, relé 2, relé 3 e assim por diante na sua aplicação, né? Então é bem interessante aqui o uso desse dispositivo, tudo bem? Então é isso, cara. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais aí nessa nossa aula introdutória aqui em cima desse módulo Bluetooth, tudo bem? Essa série HC05, HC08, tá bom? E eu estou trazendo agora uma novidade aí lá para o curso online da formação em microcontroladores PIC. Se você não conhece, aqui vai ter algum link, né, para você poder ter acesso ao curso, para você poder aprender um pouco mais a como lidar com esse dispositivo Bluetooth, tudo bem? É um curso bem completo, um curso que envolve ali desde do uso do microcontrolador, a programação C, a criação de bibliotecas. Então, por exemplo, essas aulas sobre esse módulo, na verdade eu vou destrinchar com detalhes todas as funções nos quais eu utilizei aqui para poder criar essa aplicação, entendeu? Como receber, como configurar os timers, né? A importância de utilizar as FIFOs, tudo bem? As configurações que foram feitas da serial, como que foi feito essa linkagem desse projeto, tudo bem? Nessa árvore desse projeto. Então, todas essas estruturas aqui eu acabo detalhando aí, né? Para você poder ficar, obviamente, apto a desenvolver códigos, né? Que tenham exatamente funcionalidades próximas a isso ou iguais a essas. Tudo bem? Meu nome é Fernando Simplício, então nos vemos aí na nossa próxima aula. Um grande abraço, obrigado!